cúpula das Nações Unidas, nós vamos perceber que aí o mundo começou a um grande marco. E o primeiro objetivo, o primeiro ODM, era erradicar a fome e a pobreza no mundo. No caso do Brasil, bem en passant, assim, o primeiro objetivo era reduzir, considerando 1990, reduzir pela metade a pobreza. E isso, colocado em 2000, já em 2002, nós já tínhamos alcançado esse objetivo. Então, ao pensar em redefinir, por exemplo, um nível de pobreza para 1/4 do patamar de 90, em 2008 nós conseguimos atingir esse patamar. O que mostra os ODMs? Mostra a preocupação, na época, de 191 países do mundo, de que alguma coisa não estava funcionando bem. E, a partir disso, se nós formos olhar, houveram muitos avanços na maioria das nações. Mas, sendo mais objetivo, Jorge, em relação à tua pergunta, quando a gente fala em ODM, e depois, a partir de 2015, nós falamos de ODS, de Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, nós enxergamos que as responsabilidades são de toda a sociedade. Então, os governos têm o seu papel, as ONGs têm o seu papel, as empresas têm um papel fundamental, porque as organizações, porque todos nós, de uma certa forma, estamos vinculados a algum tipo de organização. A boa notícia que eu percebo é que não só esses aspectos de ecologia, de cuidado com a natureza, de uso mais sustentável dos recursos, tudo isso está nos a mostrar que está havendo muitas modificações em termos de consciência humana, já que tudo, no fundo, é o movimento humano que vai gerar essas mudanças. Então, o que eu tenho observado? Por exemplo, os governos isso comentando a nível de bem-estar da humanidade em geral. Os governos começaram a se preocupar em em examinar como estava o bem-estar da sociedade, examinar os níveis de felicidade das pessoas, para que, a partir disso, se criasse as políticas públicas. Então, aqui eu vou mencionar, por exemplo, a Alemanha com a Angela Merkel, a França na época do Sarkozy, o Reino Unido na época do David Cameron, os Emirados Árabes, que para mim foi uma surpresa quando comecei a estudar o tema, eles têm uma preocupação com a felicidade como forma de definir para que norte os governos vão definir suas políticas públicas. Então, isto já sinalizou que havia preocupação com o bem-estar das pessoas. Tá? Um outro aspecto que eu anotei aqui foi o seguinte. Primeiro, nós temos o que nós chamamos de ciência da felicidade. Eu estudo o tema já há 10 anos, e o que a gente consegue identificar na literatura? Desde se nós compararmos com 1980, a ciência tinha uma publicação em torno de 130 artigos por ano falando sobre bem-estar, sobre felicidade. A partir deste século agora, e eu vou mencionar o ano de 2013, nós temos uma publicação em torno de 1.300 por mês. Se estima que nessas últimas 2 décadas tenha se publicado mais de 170 mil artigos científicos sobre bem-estar das pessoas. Isso mostra que a ciência está se preocupando em entender o que faz bem às pessoas e não só priorizar o desenvolvimento econômico, mas priorizar o bem-estar. Um outro aspecto que eu observei, mudanças culturais. Hoje nós temos estilos de vida e objetivos de vida muito diferentes. E aí eu toco nas organizações, eu toco nas empresas. Hoje nós encontramos empresas criando cargos novos voltados para o estudo da felicidade nas organizações. Cargos de executivo,
os níveis de setores de recursos humanos das empresas estão se reorganizando, não apenas para adequar pessoas ao cargo, mas também para olhar para a vida da pessoa de uma forma mais holística, mais completa. Outras mudanças que estão gerando, e que, de certa forma, tudo que eu estou falando tem uma ligação com a vida das pessoas e com o nível de pobreza delas. Pobreza não só do ponto de vista de não acessar os recursos naturais básicos para sobreviver, mas também com o nível emocional, com o nível psicológico, a relação das pessoas com a sua família, com o ambiente extra-trabalho, passa a ter uma importância maior para as políticas de gestão de recursos humanos. Um outro aspecto que é mudança, que está gerando também uma atenção maior ao bem-estar, é o menor engajamento que as pessoas estão tendo com as organizações. Essa mudança de paradigma faz com que as pessoas tenham que ser conquistadas, cativadas, porque, de outra forma, nós não vamos reter talentos dentro das nossas organizações. Então, muito mais que a organização se preocupar com o nível de pobreza não visível, né? Ou seja, pessoas empregadas que têm carências, que têm necessidades, mas que não expõem isso, até por constrangimento, por preocupação, tudo isso faz com que as organizações estejam cada vez mais atentas às suas pessoas. Tá? Outro aspecto que eu falei também é a questão do redesenho da relação das pessoas com as empresas. Isto também nos mostra que o mundo e as organizações cada vez mais se preocupam com o bem-estar. A nível global ainda, no ano de 2011, as Nações Unidas convidaram a participar de uma das cúpulas um consultor famoso da Universidade de Colômbia, nos Estados Unidos, e mais o rei, o futuro sucessor do Butão. Qual era a pretensão? O que foi proposto à ONU? Foi proposto que passássemos a pesquisar e a diagnosticar a felicidade nas organizações, nos países, melhor dizendo. Aí se criou o Relatório Mundial da Felicidade. Então, a partir de 2012, ele é realizado anualmente e se faz uma média de cada 2 últimos anos e os países são ranqueados. Alguns aspectos que são chave para esses critérios. Eu até acho que interessante e depois coloco à disposição para o link de acesso que vocês possam aprofundar um pouco mais, e até para acompanhar quais os aspectos do seu país que têm um nível maior ou menor. 6 fatores explicam as diferenças entre os países melhor ranqueados na felicidade no mundo e os menor ranqueados. São renda per capita, que é um deles, a expectativa de vida saudável, a capacidade das pessoas em terem a liberdade de tomar decisões sobre como conduzir as suas vidas, generosidade. Deixa eu ver se eu colo aqui para ver se eu lembro de outras que me passou agora. Vamos ver, generosidade. O combate à corrupção eram uns aspectos que são considerados essenciais para que a gente consiga ter um melhor ranqueamento de um país em relação aos que têm mais deficiências. Expectativa. E o apoio social, que é uma forma de confiança
das pessoas de uma determinada sociedade, que caso elas precisem de ajuda, elas podem contar ou com o governo, ou com seus familiares, ou com os amigos da comunidade, os amigos mais próximos ou não. Então, o capital social é um dos fatores que tem um impacto muito forte sobre isso. Então, quando a gente fala de ODM, ODS, fala de felicidade, era isso que eu pretendia mostrar, que nós estamos cada vez mais caminhando para uma vida mais saudável, uma vida mais preocupada com o outro, uma vida em que nós temos a consciência e temos a responsabilidade de ajudar a diminuir o nível de pobreza, diminuir o nível de desperdício de alimentos, que são números muito grandes. Eu não vou conseguir, nesses 15 minutos, expor para vocês, porque meu tempo já deve estar estourando aqui. Está quase, Elvis Lima. E ainda nós, como o objetivo do nosso encontro hoje era trazer menos aula, eu tenho os meus cacuetes como professor, e mais participação. Nós temos dois cases que o Jorge vai apresentar depois, que demonstram um pouquinho do que é feito aqui no Brasil, e eu digo pouquinho mesmo, porque vocês sabem, quem conhece o Brasil, que são vários Brasis, ou são vários países dentro de um só, pela amplitude, pela capacidade que nós temos de fazer ações bem distintas. Tá? Então, com relação a isso, esses dois exemplos, esses dois cases vão ajudar a esclarecer um pouquinho mais de pequenas práticas que fazem a diferença na vida das pessoas na sociedade aqui do Rio Grande do Sul. Muito bem. Elvis Ney, muito obrigado pela intervenção, nos 15 minutos mesmo certos. Estamos agora mesmo a chegar a eles. E principalmente acho que foi bom começarmos este curso numa lógica positiva e com essas boas notícias que referes sobre esta possibilidade aqui de haver sinais da nossa sociedade, sinais do mundo empresarial, sinais também das organizações e dos países, num desejo de, no fundo, não estar tão fechado só numa lógica económica, mas alargar mais para esta lógica do bem-estar, esta lógica da procura da felicidade de cada um de nós. É uma visão positiva. Infelizmente também sabemos que há muitas empresas e muita lógica organizacional que ainda não está nesse caminho. Depois podemos falar mais sobre isso também, mas de qualquer forma acho que muito obrigado por este olhar positivo e no fundo percebemos que é possível fazer a diferença também nesta realidade organizacional. E nesse sentido, agradecendo. E Jorge, eu acho que até nós vamos ter espaço depois nas discussões, nas salas, para a gente alargar um pouquinho mais. Tem muitas outras informações que não foram possíveis da gente passar. Sem dúvida. Agora. Toda a tua investigação e como professor universitário já há muitos anos, portanto há muita informação que depois nos poderás ajudar também aqui na reflexão. Então eu passava a palavra à professora Maria Aparecida Luca, que é graduada em Letras, possui um curso de Master para formatório docente de italiano e também mestrado em Letras pela Universidade Federal de Santa Maria, Brasil, e atualmente é professora titular do Instituto Federal Farroupilha. Portanto, pedir aqui esta experiência à volta da horta comunitária com imigrantes haitianos, contribuições para o seu bem viver. Portanto, explique-nos a importância deste programa, como é que também alguém ligado às línguas de repente se envolve neste projeto de bem fazer. Dou-lhe a palavra. Boa noite a todos, é um prazer estar aqui. Eu preparei um material, será que eu consigo projetar para visualizarem um pouquinho melhor? Deixe ver aqui. Muito bem, já estamos a ver. Tá, deixa eu só ver se eu consigo agora colocar no modo apresentação. Bom, eu não tenho muita prática no Zoom. Vamos tentar, eu não estou conseguindo aqui colocar como apresentação. Vou prosseguir. Pode ser que esteja em baixo.
pode ter aí um... Mas muito bem. Também, de qualquer forma, assim conseguimos ver. Eu acho que conseguem ver, né? Alguma Conseguimos. coisa que eu deveria ter feito e eu não estou sabendo fazer. É o problema é os 50 graus que estão por aí. Né? Mesmo com o climatizador ligado aqui, tá poderoso calor. Bom, gente, eu preparei alguns materiais para poder mostrar um pouquinho para vocês o nosso trabalho. Eu acho que isso precisa ser visto, por isso o meu desejo de preparar o material. Eu sou professora da área de letras, e como é que isso aconteceu? Aconteceu, professor, porque em 2019 nós tínhamos um curso de português para esses imigrantes haitianos por uma demanda deles. Em 2020, a ideia era ter continuado, desculpa, 2020 nós tínhamos, estou perdida, não, 2019. 2020 eles queriam dar continuidade a esse projeto, mas nós estávamos impedidos em função da pandemia, né, com trabalho remoto no instituto, e realmente eles estavam com uma demanda muito forte. Então, o que a gente fez? Eu disse para eles, olha, a gente não pode ter aula, mas a gente pode encontrar alguma alternativa para isso, e quem sabe a gente faz uma horta comunitária e nós podemos, ao ar livre, interagir e vocês trabalharem a língua portuguesa. E foi isso, foi assim que nós fomos atrás de um espaço público, e ele se dá no espaço de uma escola pública aqui em Santo Ângelo. Conseguimos o espaço e começamos interagindo, então, num grupo de, naquele tempo, 8 haitianos. Hoje nós temos 15 haitianos participando, certo? Então, eu vou trazer essa ideia e fiquei, assim, com muita vontade de conversar mais com o professor Elvisney, porque a gente até deseja, pela demanda deles ou pelos relatos que eles trazem, né, como imigrantes haitianos, o quanto as relações de trabalho, elas são bastante difíceis aqui, né? Eles trabalham basicamente no frigorífico, em frigoríficos eles trabalham aqui no sul do Brasil. Basicamente é esse o espaço de trabalho deles, e consiste no quê? Consiste no trabalhar, descansar, para poder trabalhar no dia seguinte, e vivem em situações de habitação também muito, muito precárias aqui, pelo menos na nossa cidade, certo? Então, vamos lá, vamos ver se eu consigo fazer andar, vai ter que ser assim. Eu trago aqui uma outra imagem, né, do nosso grupo, e aqui, bom, são vários ODS que se relacionam a esse projeto, mas principalmente aquele que diz da redução das desigualdades, né, mas que reduzir as desigualdades, ele diz da gente trazer, né, essa redução entre as pessoas entre países, mas também entre as pessoas que convivem no mesmo território. E os imigrantes sofrem de maneira muito grande essas violências, que se configuram nas diversas formas, inclusive nessas relações de trabalho que acontecem, né? Mas ele se relaciona muito com vários ODS no nosso projeto, e é isso que nos alegra também, né? A gente objetiva, então, vários fatores aqui. Ele iniciou com essa ideia, né, da língua, mas a gente tinha por trás muitas outras ideias, vamos dizer assim, né? Principalmente quando nós temos o conhecimento da situação precária que eles viviam, né, de todos os problemas que eles enfrentam, essa questão da incorporação de alimentos diversificados e mais saudáveis para eles, e também a constituição de um espaço que propiciasse a interação, o ensino, a aprendizagem entre os imigrantes e a comunidade, porque nós temos servidores do Instituto Federal, temos alunos bolsistas e alunos voluntários, temos pessoas da comunidade que vêm eventualmente participar, temos pessoas da comunidade que vêm fazer doações, inclusive tem uma imagem, essa imagem que está aí, inclusive, a doação de alimentos pelo Colégio Marista, que se dá com frequência, eles fazem campanhas na Páscoa, no Natal, Dia da Criança, e aí, então, o nosso projeto acabou sendo um lugar que se destina muito do que eles recolhem, né? E também é um laboratório de aprendizagens, né, interdisciplinares, que envolve nutrição, envolve saúde, envolve ecologia, envolve economia, envolve tantas outras questões, né? Mas, principalmente, essa cuidado com o meio ambiente, porque nós trabalhamos também na perspectiva da agroecologia, é a nossa proposta. Eu vou trazer aqui para vocês algumas propostas, é um trabalho muito pequeno, né, gente? É muito pequeno, mas é um trabalho delicioso, que nos envolve, que nos empolga, que nos levantou
muitas vezes nesses dias de pandemia, a mim quanto aos alunos, bolsistas e principalmente esse grupo de haitianos, né? Então, uma das questões, eu não sei se vocês conhecem o termo PANC, as plantas alimentícias não convencionais, aí em Portugal devem conhecer, né? Esse termo, ou esse tipo de alimento. Sim. São plantas que muitas vezes, né, ou partes de plantas que são desprezadas e que ganham, né, tem sabores e texturas e consistências e também valores nutricionais que não encontramos nos alimentos convencionais. Então, a gente fez já vários momentos com punks. Aqui eu trouxe 2, mas a gente tem muitos outros, até poderia ter, mas pelo tempo aqui não temos isso, né? Então, aqui a gente tem a produção de um refogado de carne com flores de corticeira, que é uma árvore, uma flor cor-de-rosa muito bonita aqui no sul do Brasil. Chuva de ouro também, que são árvores que têm à disposição na natureza, aqui nas ruas da cidade, né? E a pimenta rosa, que também é muito apreciada. Então, a gente preparou um prato, foi uma pessoa da comunidade que se voluntariou a fazer esse trabalho com eles. Colhemos muitos dos ingredientes na nossa própria horta, né? E foi muito bacana esse momento de preparo. O outro que nós trazemos ali é a oficina de produção de omelete com Ora Pronobis. Ora Pronobis também é uma planta que talvez vocês conheçam, eu não tenho conhecimento se ela é mundial, mas que no Brasil ela é muito apreciada, pouco conhecida ainda, mas quando se conhece, ela é muito potente em nutrição, é conhecida como carne dos pobres, mas eu chamo carne verde, porque ela tem realmente muita nutrição e é muito usada por vegetarianos e veganos. Então, nós temos um omelete, porque a gente produz muita Ora Pronobis e ela estava sendo desprezada. Mas quando a gente falar sobre valor nutricional, qual é o potencial para a saúde, aí eles acolhem muito bem e levam muitos produtos para casa. Mas aí a gente tem o peixinho da horta também, tem o coração da banana, tem muitos outros momentos que a gente utilizou as punks em oficinas. As oficinas é uma prática muito, muito constante no nosso dia a dia. Nós trabalhamos no sábado de manhã, certo? Das 9 às 11, lá na horta. Agora, com esse período de seca, e eu estava em férias, então, mas no sábado que vem a gente pretende retomar. Hoje, inclusive, eu fui dar uma olhadinha lá como é que tá, porque eu também morro de saudade de estar naquele espaço. Aqui nós temos picles como forma de aproveitar os alimentos, mas também aproveitar momentos de promoção, de preço mais baixo do produto para poder armazenar, né? Foi também uma oficina muito acolhida por eles também tinham essa prática no Haiti e compartilharam, né? Porque nós temos muitas trocas, então compartilha como é que faz, que tempero coloca, né? Então a gente tem nós privilegiamos muito esse momento de troca, né? Sempre partindo também do que eles trazem. Aqui a gente tem também a produção, aproveitamento integral dos alimentos, né? Para evitarmos os desperdícios que o Elvis já trouxe aí, né? O professor Elvis já trouxe, de que possamos reduzir muito, né, o que se coloca no lixo. Então, a gente faz oficinas das mais variadas. Aqui eu trouxe a omeleta com folhas de cenoura e beterraba, espaguete com cenoura, beterraba e Ora Pronobis. Fizemos 3 tipos diferentes de espaguete, né? Nem sempre nas condições sanitárias, talvez as ideais. Vocês viram já na produção da omelete, né? Mas a gente improvisa, leva o micro-ondas, coloca o micro-ondas em cima de uma cadeira. Aqui fizemos no espaço da horta mesmo, lá, claro, cuidando, né, dentro do possível que conseguimos, mas é muito interessante que a gente faz igual, assim. E ali o suco de cenoura com laranja, que foi aproveitado para trabalhar questões de matemática no espaço da horta, que também nós temos um projeto Letramentos que acontece lá, mas isso é papo para outro momento, senão não consigo... Posso seguir? A produção de sabor artesanal também. Ia só pedir aqui, porque já não temos muito tempo aqui da intervenção. Tenho ainda 5 minutos? 4. Tá bom. O sabão, vou voltar um pouquinho aqui para o sabão artesanal, também nós produzimos utilizando óleo de cozinha. Tudo isso se dá com manejo agroecológico, a gente utilizando nada de produtos que possam danificar ou agredir a natureza, né? Temos ali a capina, folhas de árvores entre os canteiros, as cascas de ovos para evitar o avanço das lesmas que nós temos que combater lá, o manejo integrado com várias culturas. Ali nós temos o feijão guandu que eles trouxeram, né?
Eles trouxeram da Haiti as sementes e a gente cultivou e está muito bem ambientado aqui no Brasil, aqui na nossa região, e eles estão adorando, né, esse cultivo. Aqui eu trago algumas imagens de colheitas e partilhas. Para quem não conhece, essa imagem de cima ali, no meio, que eu estou segurando uma bacia, é o butiá, uma fruta saborosíssima, que agora é período de butiá aqui no Rio Grande do Sul. Ela se dá, eu acho que na região sul mesmo do Brasil, eles não conheciam e apreciaram, a gente faz suco e etc. Então, aí algumas ideias de partilhas, mais partilhas, olha que linda a nossa produção, eu precisava mostrar para vocês que era verdade, né? E aqui eu tenho a imagem, então, de um deles e de um filósofo que eu tenho lido, um filósofo coreano, que é o Han, que diz que a sociedade do cansaço faz o próprio tempo de refém, ela acorrenta o trabalho e transforma em tempo de trabalho. E é isso que a gente tem. Eu não trago muito boas notícias sobre isso aqui na realidade deles, porque trabalhar no frigorífico é um trabalho muito pesado, eles sofrem bastante também, mas é o que tem, é o que sobra para eles, né? Mas a nossa horta é um espaço de sorrisos também, né? Os olhares que sorriem por trás das máscaras. Aqui nós temos olhares deles, dos nossos bolsistas, que eu coloquei também, meus também. Olhares que sorriem, porque assim mesmo a gente ri muito lá, conversa bastante, interage muito, com voluntários. Ali à direita tem uma voluntária também, que vem eventualmente e que faz algum trabalho e depois vai embora, né? Vem eventualmente algum dia. Então, aqui eu tenho outras cenas, né, de interações, e eu trago aqui uma fala do Paulo Freire, né, na ideia de que nós, interagindo, ensinando e aprendendo uns com os outros, quem ensina, né, a gente, nem que, isso não significa que sejamos todos iguais, mas que quem ensina não aprende, quem aprende não ensina. Paulo Freire, vocês devem conhecer, não podia estar aqui sem ele. Aqui eu tenho alguns depoimentos deles, né, quando eles dizem que gosto muito de participar do projeto, ele é muito importante, a gente aprende muitas coisas para fazer, eu gosto de tudo, esse projeto é muito especial. Então, essa desaceleração, ela produz esses efeitos de cuidado, de cura e de alegria. Então, o que a gente consegue? Sustentabilidade ambiental, segurança alimentar, né, por todas as variedades que a gente tem de alimentos, o aproveitamento integral desses alimentos, uma alimentação muito mais saudável, isso eles têm revelado como tem modificado, né, o modo deles se alimentarem. E esse espaço-tempo de desaceleração, né, que nos leva ao coletivo, à comunidade, esse efeito terapêutico também que ajuda a lidar com a ansiedade em tempos de pandemia, né, principalmente para os nossos meninos, nossos alunos que enfrentaram 2 anos de ensino remoto. E a busca pelo bem viver, que a gente está aqui tentando aprender um pouquinho mais sobre esse conceito, mas eu acho que é nos aproximando que a gente aprende, né? É isso. Espero ter Maria Aparecida, muito obrigado aqui por esta... Obrigada. É muito interessante, como há bocado estava a dizer que era um projeto pequeno, mas eu acho que dentro desta lógica de economia, Francisco, que estamos hoje aqui à procura, há espaço para projetos grandes e projetos pequenos. E principalmente esta capacidade de olhar para a realidade, olhar para pessoas concretas e encontrar o projeto que pode fazer a diferença na sua vida, é que é o interessante. E, portanto, muitas vezes é nesta relação pessoal, nesta atenção pessoal ao outro que está à nossa frente, esta capacidade, através de uma horta, passar tantos ensinamentos, através desta relação, tantos ensinamentos sobre sustentabilidade ambiental, de aproveitamento dos recursos, é muito interessante e agradeço muito professora Maria Aparecida aqui por esta sua apresentação e por nos lembrar que é sempre possível fazer alguma coisa pelos outros, mesmo começando com um pequeno projeto. Passava de seguida ao Clóvis Xavier, que é sócio-consultor no Xavier Consultadoria e é diretor do voluntário do Banco de Alimentos. Eu penso que em Portugal chamamos-lhe Banco Alimentar, mas é do diretor do Banco de Alimentos do Estado do Rio Grande do Sul, Brasil. Uma iniciativa que já tem algumas décadas no Brasil e que tem feito a diferença na vida de muita gente. Clóvis, passo-te a palavra. Olá, é um prazer estar com vocês, com tanta gente talentosa e case de sucesso, né?
Na realidade, há 21 anos atrás, nós buscamos a sociedade incomodada, empresários, indústria, os grupos de rotarianos, Lions e universidade, com desperdício e o problema também de como erradicar a pobreza e a fome, foram buscar em Portugal o case do banco de alimentos de vocês, né? Então, a vontade nasceu buscando conhecimento lá. E, com isso, nasceu o primeiro banco de alimentos do Brasil, né? Que fica em Porto Alegre, na região sul. A região sul está próxima ao Uruguai, próxima à Argentina, né? Bem no sul do país, onde a temperatura cai muito, né? E esse banco nasce, então, com a vontade de tentar levar para as comunidades carentes, né? Uma melhor alimentação, mas uma alimentação, porque na periferia o prato não é colorido, né? Ele só tem duas cores, preto e branco, que é o arroz e feijão. Então, o que aconteceu? Se uniu, então, vários segmentos da sociedade, né? Empresas, indústrias, né? Os rotarianos, o Lions, os escoteiros, as universidades e muitos voluntários dessas empresas e indústrias, né? Buscando esse conhecimento, então, e de que forma a gente poderia otimizar o desperdício de alimentos que tem na sociedade, né? Vai para uma central de hortifrutigranjeiros, toneladas vão fora no final do dia, né? Então, isso a gente aprendeu muito com o case do Banco de Alimentos de Portugal. Como poderíamos estar otimizando, então, esse desperdício e levando de uma forma digna, tá? O projeto ele não é assistencialista, tá? O projeto tem um cunho de empoderar as pessoas, de capacitar as pessoas. A partir do momento que a gente trouxe todas as universidades, né, gastronomia, nutrição, quando a gente está doando alimentos, a gente leva também empoderamento, a gente leva capacitação, a gente leva a melhor forma de se alimentar para que esse cidadão consiga ser pleno, né? Tenha um bom rendimento na escola, consiga chegar num outro patamar. E o Banco de Alimentos foi muito legal porque ele provocou outros 13 bancos sociais, tá? Que são desperdícios que tem na indústria, que tem na sociedade, que não tinham olhar. E esse segmento começou a olhar, então, e contribuir. E a gente viu que o Banco de Alimentos, né, trouxe uma interação, então, muito forte das empresas, as indústrias, seus colaboradores voluntariamente, que conseguiram, ao longo desses 21 anos, sim, estar mapeando necessidade nas comunidades, fazendo com que esse alimento chegue de uma forma digna, correta, e que ele seja consumido da melhor forma possível, né? Então, assim, hoje o Banco de Alimentos está em 31 cidades, tem 88 núcleos do Banco de Alimentos, quer dizer, a metodologia ela não é cobrada, ela é disponibilizada. O banco, ao longo de 21 anos, já atendeu, já destinou 61 milhões de quilos de alimentos que poderiam não estar sendo canalizados, e entregando, então, dignamente para essas pessoas, né? Com todo esse empoderamento, com toda essa capacitação, né? E, atualmente, a gente atende mais de 900 entidades, quer dizer, 1 milhão de pessoas são beneficiadas mensalmente com o Banco de Alimentos. Isso é uma grande parceria, a gente não se envolve com o governo, a gente não se envolve com o poder público, é as empresas que se mobilizam, é as empresas de transporte de carga, é um grupo muito forte de voluntários, são as universidades que atuam muito fortemente, trazendo novas possibilidades, novas técnicas, novos conhecimentos, porque quando a gente está entregando o alimento, surgem outras oportunidades. Então, os outros bancos sociais que a gente construiu têm capacitação, tem empreendedorismo, tem reaproveitamento de N coisas, tem a cozinha nota 10, quer dizer, como trabalhar, manipular e fazer que aquele alimento seja consumido da melhor forma possível e que a gente, então, consiga atender essa necessidade, né? Agora, tivemos aqui, no decurso desses 21 anos, claro, várias pessoas físicas se mobilizando, vários segmentos da sociedade. A gente precisa muito de voluntariado, pessoas que se engajem na causa. A gente tem o Sábado Solidário, todos os primeiros sábados de cada mês, voluntários vão para as portas de hipermercado, supermercado, né? Devidamente identificados, fazer abordagem das pessoas se queiram
queiram doar 1 quilo de alimento para as entidades. O banco tem bastante visibilidade, ele é muito respeitado, ele é auditado. E por quê? Porque tem todo o know-how da iniciativa privada, das empresas, todo o passo a passo, toda a qualidade, todo o monitoramento é trabalhado, então, dentro do case do Banco de Alimentos do Rio Grande do Sul, que hoje se estendeu o Brasil afora. Tá? Muitos países nos visitam aqui da América Latina para entender como a gente conseguiu regimentar tantas pessoas da sociedade e que tem um processo hoje que atende tantas pessoas. Agora, o desafio nosso foi durante a pandemia. Durante a pandemia, todo esse rolo que a gente teve, as pessoas enclausuradas consumindo mais, os projetos sociais que a gente apoia, a creche comunitária, a associação, o lar de idosos, com uma diminuição de circulação de pessoas, como é que chegava o alimento lá? Mas, graças a Deus, com todo o trabalho, acho, de 21 anos, a representação que tem na sociedade, a gente conseguiu chegar a mais de 8,5 milhões de alimentos estão captados, né? Em torno de 26 mil refeições nesse período de pandemia, mais de 2,3 milhões de pessoas beneficiadas, né? Em famílias, quase 600 mil famílias, né? Em mais de 30 cidades. E isso tudo porque o projeto teve um grande respaldo desses segmentos que estavam apoiando, e a gente entende que o braço voluntário e as universidades dentro, né, com o grupo de nutrição, gastronomia, todo o olhar, nos alavancou, então, a ter uma organização e ter um processo muito bem monitorado, que a gente não tem desperdício, porque fazer uma doação não é fácil. Ah, tu vai lá no supermercado, compra itens, tá, mas o que é uma cesta básica, digna, que consegue alimentar uma família de 4 pessoas durante um mês? Então, tudo isso são indicadores e preocupações que hoje a gestão, que é voluntária do Banco de Alimentos, constituída por empresários, né, pessoas da sociedade, que chega, então, com qualidade, né, e que pode ser consumido e manuseado por essas pessoas que a gente está direcionando. Agora, a pandemia, a gente notou que esse olhar, e quando a gente estava partindo por um patamar de estar tentando reduzir o desperdício, reduzir a fome, qualificar as pessoas, ensinar a melhor forma de se alimentar, reaproveitar, nós tivemos essa problemática, né, que foi o Covid, que nos deu uma demanda muito grande, porque pessoas ficaram enclausuradas, pessoas ficaram desempregadas, né? Aumentou a demanda ao banco. Pessoas que não eram assistidas e não estavam dentro de entidades mapeadas, identificadas, surgiu, então, a necessidade de um atendimento. Então, a gente fez uma grande mobilização na mídia, então, tanto televisiva, as redes sociais, Instagram, Facebook, pedindo para a sociedade, então, esse apoio. Então, hoje, a gente vê que a doação, nós temos o Clique Doe Alimentos, que é pela internet, o cara vai lá, pelo cartão de crédito, monta uma cesta e doa. Claro, esse recurso financeiro vai para o banco é uma entidade sem fins lucrativos, e ele consegue, então, ir para o mercado, comprar do fornecedor a um preço, né, muito mais baixo, e conseguir, então, transformar isso em mais itens a serem doados. Então, esse é o nosso desafio mensalmente. Tá? Eu participo lá há 21 anos como diretor voluntário. Eu me envolvo muito na captação de recursos para manter o Banco de Alimentos. O Banco de Alimentos tem uma estrutura, tem colaboradores, e a gente tem uma gestão. Como a gente mantém essa estrutura, né? Como a gente alimenta os nossos sistemas, como a gente gerencia, como a gente monta o nosso relatório, como a gente devolve para a sociedade uma resposta de que aquilo que propusemos há 21 anos atrás está dando certo e está atendendo pessoas. Então, hoje, as redes sociais, com certeza, né, elas nos fazem chegar assim, a vários cantos, inclusive vários países do mundo têm nos provocado e nos procurado para entender assim, como a gente conseguiu arregimentar, então, vários segmentos da sociedade civil, e dentro desse segmento, a gente conseguiu envolver e criar uma estrutura que trabalhe sim, a temática da fome.
mas a gente sabe que o desperdício ainda é grande, né? Tem vários segmentos que desperdiçam muito, aonde a gente tem os mercados, onde a gente tem os grandes departamentos, as sobras, as quebras, como o nosso nutricionista avalia isso, e isso pode chegar, então, ao banco de alimentos e dentro da estrutura a gente entregar para um ser humano que ele possa, então, dignamente se alimentar, contribuir para o seu crescimento, né, de uma forma correta. A gente gosta muito de falar que, quando nasceu o banco, ele surgiu, sim, dessa vontade da iniciativa privada, né, e usar os seus conceitos, mas que esse projeto não fosse assistencialista, né, que a gente olhasse para o desperdício e que esse alimento, assim, transformasse a vida de pessoas, também fazendo com que a educação alimentar das pessoas da periferia fosse mais saudável. E nesse saudável, a evolução dele, o conhecimento dele tivesse um ganho, né? Um aprendizado, porque ele estava se alimentando correto e esse correto estava melhorando o desempenho dele. E vários setores, então, chegam a nós, parceiros sempre tem, a gente avalia muitos parceiros que estão chegando, não interagimos com o poder público, né? Nasceu da vontade, então, desse grupo de empresas e indústrias, e vários voluntários. Hoje a gente tem um grande número de voluntários que fez chegar nesses 60 milhões, né? E somos conhecidos hoje mundo afora, nosso case, né? Mas tudo nasceu da vontade de pessoas caridosas, cristãs, que lá atrás foram buscar um case em Portugal, onde o aprendizado foi muito interessante e se adaptou no Brasil de uma forma muito rápida, né? E esse é o nosso case, então. Espero ter contribuído para vocês. Cláudio, muito obrigado por essa fantástica apresentação e por esse trabalho tão grande, com números impressionantes. 1 milhão de pessoas apoiadas, 61 milhões de alimento transportado. É realmente impressionante. E é um exemplo muito interessante, por um lado, como é possível aprender com os outros, não é? E é isso também estamos aqui a fazer. No fundo, vocês foram buscar aqui a lógica que estava a ser instituída aqui em Portugal e, de repente, já são vocês que transmitiram a outros e outros que os procuram para continuar. E eu acho que o conhecimento tem que ser compartilhado, né? Não pode ser guardado, né, professor? Tem que ser compartilhado, né? Eu deixei com o professor Elvis uma apresentação que depois a gente pode disponibilizar para o grupo, professor Elvis. E também tem um vídeo de 4 minutos que dá o conceitual. O pessoal tem como entender como funciona o mecanismo, onde ele está localizado, a logística, né? E a logística é tudo, né, para o armazenamento de alimentos. Também gostei da referência que dizias, que era preciso colocar as empresas também ao serviço do bem, que é aproveitar a organização das empresas, aquilo que elas sabem fazer bem, a lógica também profissional com que atuam, para conseguir chegar mais longe e para conseguir garantir que todo este processo funcione e que essa logística funciona. E, portanto, se calhar, como já estamos aqui um bocadinho atrasados no tempo, ia propor que a Margarida se pudesse pôr no bate-papo a localização do fecheiro e assim dava a oportunidade para todos os que quiserem ver, avançar e poderem ver o vídeo. E também depois estou convencido que quem quiser contactar o Cláudio também passaremos os contactos para continuar esta rede de bem. Será um prazer, com certeza. Estou à disposição de vocês. Obrigado. Muito obrigado, Cláudio. E vamos aqui então avançar para o terceiro testemunho, o terceiro projeto desta primeira sessão. Eu pedi ao Diogo Alarcão, coordenador do projeto Semáforo. Também é mais um projeto que fomos inspirados, neste caso nós aqui em Portugal, pela Fundação Paraguaia, que avançou com que fundou esta metodologia do semáforo da pobreza, e então pedi ao Diogo se nos fazia esta apresentação. Muito bem, muito obrigado, Jorge. Boa tarde àqueles que ainda têm sol, não sei se há algum, e boa noite à maior parte deles. Vai daqui um grande abraço da gélida Lisboa, que estão neste momento 7 graus, portanto o que eu gostava mesmo era de mandar algum frio para os nossos amigos do Hemisfério Sul e trazer de volta algum calor. Não consigo, mas fica aqui a intenção. Ora bem, eu tenho aqui também uma apresentação que vou partilhar, depois, Jorge, se puderes dar acesso aqui para a partilha. Tens acesso já. Muito bem. E começava por dizer uma coisa que o professor Elvis Ney Camargo referiu e que é o nosso projeto. Ele referiu a pobreza escondida
e referiu a necessidade ou esta tendência das organizações a olharem cada vez mais para as pessoas e estarem atentas às pessoas. E o projeto Semáforo da Pobreza é isso mesmo. É um projeto, penso que já estão a ver. Agora sim. Já estão a ver? Já. Ok, muito bem. Bom, o projeto do semáforo é isso mesmo. É procurar falar do tema da pobreza, mas uma pobreza que normalmente está escondida e que nós muitas vezes achamos que é impossível combater. Portanto, a ideia é esta mesma, é tornar possível o impossível porque acreditamos que é possível. E a base disto está neste número que nos surpreendeu a todos. Este número vem de um estudo feito pela Pordata, que está ligado à Fundação Francisco Manuel dos Santos, em que a taxa de risco de pobreza afeta mais de 44% da população portuguesa, isto quando falamos antes das transferências sociais, ok? Não é, porque isso significa que há um número muito grande de portugueses que depende de transferências sociais de diversa natureza. E se não existisse um Estado social, se não existissem estas transferências sociais, este era o número. E ainda nos surpreendeu mais quando nos apercebemos que uma parte significativa desta pobreza, 1/3, envolve e impacta trabalhadores com contrato sem prazo. Isto é, pessoas que trabalham, que têm uma atividade profissional. Portanto, não é aquela pobreza a que nós estamos habituados, na rua, mas sim pessoas que, apesar de trabalharem, não têm rendimento suficiente ou têm outros tipos de pobreza, como a seguir falarei, e que podem ver com o agregado familiar, podem ver com sobreendividamento, enfim, com uma série de fatores. E então o projeto Semáforo, o Semáforo da Pobreza, que é uma iniciativa da ACES, mas que envolve um conjunto grande de parceiros, a Fundação Manuel Violante, a Fundação Gulbenkian, a Universidade Católica Portuguesa, a ADPMC, a Euroem, então um conjunto de parceiros que se associaram à ACES, tem este grande propósito que é ajudar as pessoas a fazer uma autoavaliação da sua realidade profissional, pessoal e familiar, para definir um caminho. E, portanto, o protagonista aqui deve ser a própria pessoa. Portanto, abandonar um pouco aquela ideia da concepção assistencialista da pobreza. E, portanto, para isso, como o Jorge disse, importámos uma metodologia que foi desenvolvida pela Fundação Paraguaia, portanto, iniciou-se na América Latina e trouxemos-la para Portugal. E é uma metodologia inovadora porque desconstrói a complexidade que é a nossa realidade do dia-a-dia em problemas muito concretos, mas que, como nós costumamos usar aquela expressão, que quando o problema é grande, corta-se o elefante às fatias, não é? Portanto, aqui a ideia é também perceber o que é o diagnóstico da pessoa e do seu agregado familiar e depois encontrar soluções execuíveis pelo próprio e, obviamente, com a ajuda de terceiros. Portanto, o semáforo é, no fundo, uma ferramenta de autoavaliação, é um inquérito em que se procura que cada colaborador, ou seja, cada pessoa da empresa, seja protagonista da sua própria realidade. E através deste inquérito online e da rede de apoios que falarei a seguir, definir caminhos sustentáveis de melhoria da qualidade de vida. Portanto, o colaborador é convidado, com base nas respostas do inquérito, a fazer o seu mapa de vida, o seu caminho de vida para procurar sair da situação de pobreza onde se enquadra. Como disse, é um questionário que é online e que é respondido pelos colaboradores das empresas. A pobreza, neste conceito, o semáforo, é vista em 6 macrodimensões, que estão aqui no slide: rendimento e emprego, educação e cultura, saúde e bem-estar, organização e participação, habitação e infraestruturas, interioridade e motivação. E estas 6 macrodimensões são depois subdivididas em cerca de 52 indicadores, que são, no fundo, as 52 perguntas que o colaborador é convidado a responder neste inquérito para fazer o mapeamento
dos riscos económicos ou sociais a que está sujeito e, portanto, ao potencial de pobreza a que está sujeito. O projeto tem 3 fases. A fase 1, que é tornar visível o que é invisível, portanto, procurar envolver as lideranças empresariais, como o professor Elvis Ney dizia, portanto, envolver os CEOs, os CFOs, os diretores de pessoas, de recursos humanos, porque são eles, é através das empresas que nós vamos conseguir falar e ao escutar e perceber quais são os colaboradores que têm situação de risco de pobreza. Depois tem uma segunda fase, que é tornar possível o impossível. Portanto, estamos a trabalhar numa rede de parceiros que irá dar resposta aos riscos económicos e sociais que foram identificados nos inquéritos. E estes parceiros passam desde logo obviamente, organizações sem fins lucrativos, mas também organizações públicas, as câmaras municipais e também empresas do setor privado que têm soluções e que oferecem soluções pro bono, portanto, escritórios de advogados, auditoras, consultores, que neste momento já prestam, por vezes, este tipo de assessoria e de consultoria pro bono a pessoas em situação económica difícil, mas que não funcionam em rede. E, portanto, a ideia aqui é criarmos esta rede de entidades privadas, públicas e sociais que dê resposta às situações concretas que são identificadas pelo inquérito. E depois haverá uma terceira fase para o ano, em que vamos disseminar pelo tecido empresarial de Portugal, esperemos por um número significativo de empresas, as melhores práticas. Isto porquê? Porque apesar do semáforo ter como base o inquérito que é feito e respondido por cada um dos colaboradores da empresa, nós queremos envolver os líderes empresariais. Queremos que os líderes empresariais não só facultem o acesso aos seus colaboradores, mas também se envolvam e promovam as soluções que tenham que ser encontradas para o combate à pobreza. Portanto, o que é que aqui temos? Há um conjunto de razões que nos levam a acreditar que as empresas vão aderir a este, e que estão a aderir a este projeto. Porque ficam a conhecer as áreas de fragilidade dos seus colaboradores, porque vão poder partilhar boas práticas entre as próprias empresas que estão a aderir ao projeto, porque podem reforçar as políticas de responsabilidade social corporativa. Enfim, há todo um conjunto de... Falava-se há pouco do ODS, do objetivo de erradicar a pobreza. Aqui também, claramente, nós queremos introduzir não só a responsabilidade social corporativa, mas de facto, os objetivos ODS, porque os líderes empresariais, como o professor Elvis Ney dizia, estão cada vez mais sensíveis a esta temática. E, por outro lado, os colaboradores, os trabalhadores, estas pessoas que, apesar de terem um emprego estável, estão em risco de pobreza, têm também um conjunto de razões para aderir ao projeto. Desde logo podem fazer esta autoavaliação da sua realidade pessoal, porque vão poder mapear as vulnerabilidades nas 6 dimensões e nos 51 indicadores, como falava há pouco, e vão fazê-lo de uma forma muito simples. Nós também temos consciência que, por vezes, a pobreza está ligada também a níveis de literacia menor. E, portanto, há pouco ouvíamos falar dos imigrantes que trabalham a área do frio. Nós temos consciência que também o que nós queremos é ouvir e auscultar trabalhadores imigrantes em Portugal, que muitas vezes não têm acesso a estas ferramentas. E, portanto, aqui o desafio é também trabalhar com as empresas no sentido de garantir que mesmo essas pessoas que têm menor literacia informática possam ser ouvidas. E desconstruímos o questionário, se eu tiver tempo, depois partilho 2 ou 3 exemplos, porque a pergunta, a cada um dos indicadores, há 3 possíveis respostas, que vão ser sinalizadas com 3 cores. Verde está ok, amarelo significa necessidade de intervenção e vermelho significa necessidade de intervenção imediata. Portanto, é uma coisa, o semáforo é isso mesmo, é uma coisa, o colaborador, a pessoa, quando recebe as suas respostas, fica a saber o que é que está, se tem muitos vermelhos, tem vermelhos e amarelos, quais são os verdes que não vale a pena preocupar-se. E, portanto, a ideia é muito esta, que é numa sociedade
muito competitiva e cheia de distrações, nós muitas vezes acabamos por perder o rumo e ficar para trás. E o que queremos é chegar a estes que perderam o rumo e que ficaram para trás, e o semáforo é, no fundo, o ponto de partida para o caminho certo. É, no fundo, o sinal que precisamos para avançar do combate à pobreza e transformar a nossa vida escrevendo a nossa própria história. É isto que nós queremos dizer a estas pessoas que estamos a auscultar no programa, é que há um caminho que eles podem desenvolver, e são eles, com a nossa ajuda, com a ajuda da rede de apoio social, que podem escrever a sua história, podem ser protagonistas do futuro, do seu futuro. Portanto, esta é a grande filosofia, o que está subjacente a este maravilhoso programa Semáforo. Eu, Jorge, se ainda tiver tempo, partilho rapidamente só 1 minuto para verem... Posso, Jorge? Está a contar. Muito rapidamente, só para verem aqui um bocadinho como funciona. Isto são os diferentes indicadores. Portanto, este, por exemplo, é a literacia emocional, não é? E como veem, há pergunta sobre literacia emocional. Pode ser o meu agregado familiar, procuramos gerir as nossas emoções e comportamentos, ou temos dificuldades, ou não conseguimos gerir. E, portanto, são sempre imagens muito ilustrativas que não tenham uma carga muito negativa, para que as pessoas que no fundo a resposta é vermelho, não se sintam também violentadas ou inibidas do fazer, mas tornando intuitivo. Aqui tem a ver com confiança e autoestima. Procuramos, mais uma vez, trabalhamos com uma empresa de comunicação para tentar que as imagens falem por si e que também sejam neutras do ponto de vista da eventual crítica ou estigma pela situação da pobreza. Um ligado com a violência e discriminação e um que a autonomia, a tomada de decisão. Portanto, são tudo indicadores que acabam por nos dar uma visão muito holística do que é a pobreza, mas que é esta a pobreza que nós temos que combater, e deixamos, este é o último indicador, e que nós gostamos particularmente da ilustração, porque mesmo a imagem da descrença em relação ao futuro, e há pessoas que estão nessa situação, mas ainda assim há uma mão que se levanta, ainda há chuva, mas parece-nos que há esperança, e portanto o programa Semáforo também visa isso, visa ajudar aqueles que são pobres, aqueles que precisam da nossa ajuda, fazendo-os sendo protagonistas eles próprios do seu caminho, não estigmatizando a pobreza que está inerente. Jorge, penso que cumpri. Muito bem. Ótimo, obrigado, Diogo, pela apresentação, e agradeço aqui aos 4 que nos ajudaram hoje também a aprofundar este tema com estes projetos concretos. Como veem, é muito interessante perceber que esta economia de Francisco se concretiza em coisas pequenas, mas com muito significado e com muito impacto também pessoal naqueles que estão, como as hortas, como pode ser nesta ligação entre as empresas, numa lógica mais de apoiar a operacionalização do bem, não é? Como no Banco de Alimentos, que o Clóvis nos apresentou, como pode ser mesmo este trabalho que o Diogo também aqui apresenta, de uma intervenção dentro dos próprios colaboradores das empresas, numa tentativa dos líderes empresariais assumirem também a questão da pobreza como uma questão que tem a ver com eles. E, portanto, a relação entre o líder empresarial e o trabalhador não fica unicamente pelo salário que é pago, mas vai mais longe. Portanto, no fundo, são 3 projetos que nos ajudam também a ir ao encontro das palavras das boas notícias, como nos dizia o Elvis Ney logo do princípio, que tinha boas notícias para nos dar. Há realmente sinais de esperança dentro de todas as dificuldades que existem na nossa realidade, mas de qualquer forma há aqui sinais também de esperança, que é possível fazer a diferença, que é possível fazer projetos maiores, mais pequenos, uma intervenção direta nas empresas, uma intervenção direta junto de pessoas que necessitam da nossa ajuda, e portanto é este espírito que eu penso que o Código de Francisco também nos ajuda a seguir, a pensar e a refletir. Portanto, obrigado, muito obrigado por estas intervenções iniciais, que penso que foram de uma enorme riqueza. O tempo passa, portanto nós temos aqui temos já muito pouco tempo aqui para a nossa sessão,
Mas, de qualquer forma, queria propor à mesma este caminho por 5 salas diferentes que vamos desenvolver e, portanto, vão ser postos de forma automática numa nova sala, onde terá um grupo mais pequeno, estamos 70 pessoas, portanto, serão grupos de 12, 13 pessoas que ficarão em cada uma das salas. Em cada uma das salas está um dos organizadores destas sessões e, portanto, ia propor que depois tivessem uma pequena conversa em 10 minutos, só pelo menos para se poderem conhecer, poderem focar algum tema que seja mais relevante e que acham que não foi tratado e que toda essa informação que for recolhida, depois nós vamos também espelhá-la nas próximas sessões e na informação que depois daremos a todos. Portanto, eu vou abrir as salas simultâneas, portanto, se de repente sentirem a entrar noutro espaço, não tenham problemas, que é assim mesmo. Deixa eu só ver se isto funcionou. Não, houve aqui qualquer questão. Portanto, só então, à medida que forem entrando. Já estou aí, pessoas. Só aqui, à medida que forem entrando, não sei onde é que já estão. Não desesperem que todos vão entrar aqui rapidamente. Já não temos muitos. Então pronto, nós agora precisamos fazer Já estão. Ainda aqui, peço desculpa.
tentamos fazer com que nos tempos livres delas, em vez de andarem na rua ou irem por maus caminhos, tenham pequenos ateliês, não apresentado, porque tem imensas valências, quer dizer que o Banco Alimentar aqui em Portugal não terá tantas, mas pronto, mas acho que enfim, que foi fabuloso. Aprendi imenso hoje, aprendi imenso com todos, aprendi imenso com isto, e pronto, e só para dizer que gostei muito de vos conhecer